O nosso primeiro painel é o painel sobre conquistas e desafios de diversidade, equidade e inclusão, em que a gente vai celebrar o momento que a gente está, nivelando o entendimento sobre qual é a situação do Brasil hoje, né? A gente está de frente de um risco de retrocesso nas pautas de inclusão, e muitas pessoas têm dito, né? Poxa, não, mas no Brasil isso não vai acontecer. No Brasil a gente tem um marco mais sólido. Que marco é esse, né? Então, para discutir isso, eu chamo 3 mulheres fantásticas aqui, a Ana Lúcia Mello, que é a diretora adjunta do Instituto Ethos, a Ana Flório, que é gerente de desenvolvimento organizacional da B3, e a Gabriela Almeida, que é gerente executiva de direitos humanos em empresas do Pacto Global da ONU. Muito obrigada, queridas, por estarem aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Rê, pelo convite. Bom, gente, a gente está aqui com essa audiência super interessada em ouvi-las. É uma oportunidade enorme, né? Ouvir 3 organizações que têm sido organizações muito protagonistas nos avanços todos que a gente está celebrando aqui hoje. Então, eu quero começar passando para vocês, né? Para entender o que vocês estão enxergando, né? Da perspectiva das organizações que vocês representam, como a diferença entre o cenário brasileiro e o cenário americano, quando a gente traz, né, essa leitura de que no Brasil a gente tem um cenário mais sólido. Não é tão fácil para alguém chegar aqui e desmantelar uma série de conquistas como o Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. Então, peço a vocês aqui para compartilharem com a gente, né, que conquistas são essas que o Brasil teve recentemente, que vocês, por meio das organizações de vocês, participaram e ajudaram a construir. Ana Lúcia, te passo a palavra aqui para puxar aqui com a gente. Olá, Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Quero começar agradecendo, né, a Impulso Beta pelo convite e também parabenizando vocês pelos 10 anos e por essa proposta de evento, né, essa programação que vai ser tão enriquecedora para o momento que a gente está vivendo de diversidade, em que a gente passa a refletir, né, quais foram as nossas conquistas e quais são, né, os desafios que a gente ainda tem pela frente. Antes de comentar o que você trouxe, também quero cumprimentar, né, a Ana Flório, a Gabriela que há muito tempo eu não vejo, prazer revê-la. E antes de comentar, vou me autodescrever, né, eu sou Ana Lúcia, hoje atuo como diretora adjunta no Instituto Ethos, eu sou uma mulher negra cis, eu estou com o cabelo preso em rabo de cavalo, eu estou vestindo uma camiseta com uma estampa bordada de flores, tenho os olhos castanhos, estou usando óculos de uma armação mais clara, e no meu fundo estou com brincos médios, dourados, e no fundo tenho a imagem institucional do Instituto Ethos. Antes também, né, acho que é importante falar do Ethos. O Ethos é uma organização que nessa semana completa 27 anos, né, no Brasil, fundada por organizações brasileiras, né, empresários brasileiros, que entenderam ali, né, no final dos anos 90, uma oportunidade de trazer para o Brasil uma proposta, né, que é a proposta da conduta empresarial responsável, ou como a gente chama, né, de responsabilidade social das empresas. A atuação responsável das empresas sendo considerada como aquela que gera benefício para a sociedade e benefícios para o negócio, né? Então, assim, a gente sempre teve essa preocupação de olhar aquilo que é a gestão empresarial e como essa forma de gestão pode contribuir, né, com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento sustentável, e ao longo desses 27 anos temos desenvolvido projetos, iniciativas, fóruns com empresas para que elas consigam cada vez mais evoluir nessa agenda. Já aí comentando a sua questão, né, assim, desse momento que a gente está vivendo, eu gostaria de fazer 2 destaques, né, quando a gente olha para a questão brasileira e a compara com o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Uma é a nossa realidade populacional, né? Eu acho que a gente não pode prescindir de olhar para a nossa realidade brasileira, de população, de demografia brasileira, quando a gente compara com a realidade dos Estados Unidos, né, estadunidense.
Lá, a população negra, ela é um grupo populacional importante, né, em segundo lugar, mas representa algo em torno de 13, 15% da população. Enquanto no Brasil, a população negra, né, que se autodeclara, e aí acho que essa também é uma evolução que a sociedade brasileira tem hoje, né? A população negra no Brasil, entre pardos e pretos, representa 56% da população, né? Isso é um dado, né? Um dado que para os empresários, né? Para as pessoas que estão nas empresas, gestores, lideranças empresariais, você não pode fingir que isso não é um dado da nossa realidade, né? No Brasil, a gente teve o desafio, acho que a gente vem superando esse desafio, eu gosto sempre de trazer esse dado, né, que é nos anos 90, a partir de uma pressão dos movimentos negros no Brasil, que o Estado brasileiro reconhece a questão do racismo no Brasil, né? 30 anos atrás, 35 anos atrás que a gente está vivendo essa realidade, né? Então, o fato de a gente ter uma população majoritariamente negra, e que cada vez mais, né, a partir dos dados do censo, a gente vai vendo essa evolução se dar, né, uma população que se reconhece mais negra, uma população que se identifica com a sua origem, né, e aí eu estou falando muito da questão racial, porque ela é uma das questões que a gente tem maior dificuldade de evoluir também aqui no Brasil, né, então acho que é importante, quando a gente olha para a questão da diversidade, olhar para isso. E só um outro comentário com relação à questão aí mais de arcabouço legal, né? Porque eu acho que a gente tem garantias constitucionais, entendimentos, né, do nosso da legislação, das políticas que têm sido desenvolvidas no âmbito também, né, do executivo, que dão maior garantia aí para a atuação em promoção, né? Promoção dessa diversidade, promoção da inclusão. Bom, Rê, posso puxar aqui, então? Uhum. Bom, gente, eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou a Ana Flório. Hoje eu estou como gerente de desenvolvimento organizacional aqui na B3. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos castanhos, olhos castanhos. Eu estou usando uma blusa, uma camiseta regata branca. Eu estou num fundo branco, sem acessórios no rosto, com brincos pequenos. Bom, Rê, acho que, né, já respondendo a sua pergunta, estava acompanhando, né, a sua fala inicial, até antes do painel, assim, e vou até pegar um gancho da fala da Ana, assim, eu acho que tem uma visão, né, para além do que a gente tem de perfil populacional, né, de representatividade, demografia, e para além do que a gente tem de arcabouço legal, né, então como a legislação também suporta isso, acho que tem um posicionamento que a gente vem observando que de empresas que naturalmente evoluíram, começaram a evoluir com um olhar, né, para mais direcionado e mais intencional para a diversidade, equidade e inclusão, muito pautado lá atrás num movimento de consumo. Então, uma vez que eu olho, né, e eu tenho uma população consumidora que é diversa, naturalmente a gente passa a precisar olhar para como estes produtos, o que eu estou oferecendo de serviço, de bens de consumo, etc., para essa população está adequado, né, à necessidade destes recortes. Então, acho que é aquele, né, discurso que a gente sempre ouviu, como que eu vou entregar um produto para um cliente, para um consumidor que é diverso, se eu tenho um grupo muito homogêneo pensando nisso, né? Então, acho que tem, de fato, inclusive, né, pegando o gancho da Ana, para além deste recorte demográfico, como é que isso se materializa, né, num contexto de empresas, e mais do que isso, eu acho que tem um contexto de evolução de mercado em que cada vez mais, né, as empresas vêm tentando buscar por melhores práticas
ESG, olhando para evoluir sua governança corporativa, buscar ter as melhores práticas nos aspectos sociais. Acho que a B3 tem um papel importante, a gente vai falar um pouco disso ainda, né? Que a gente veio puxando e pautando de indução de mercado, que também auxiliou na evolução e no amadurecimento da pauta nas organizações, no sentido, inclusive, de olhar para como que a gente induz isso, como que a gente fomenta mais representatividade de grupos representados, por exemplo, em conselhos de administração, em boards, enfim. Então, acho que tem este recorte, né? Acho que tem, de fato, uma jornada que a gente evoluiu aqui a nível Brasil nos últimos anos, que ela é, de fato, difícil da gente retroceder, assim, desmantelar totalmente. O que eu enxergo é que tem aqui um movimento, né, que eu tenho visto, inclusive, nas empresas, de como que essa pauta evolui. Como que a gente passa a falar de diversidade, equidade e inclusão num novo contexto, olhando para essa temática, essa agenda de uma maneira muito mais transversal dentro da cultura das companhias, de qual que é o papel social, né, de volta para a sociedade que as empresas têm. Então, acho que tem, talvez o movimento ele esteja, né, eu enxergo este movimento indo para esse lugar, né, de uma evolução na forma como a gente aborda e trabalha a pauta, mas acho que tem um pouco deste contexto que nos trouxe até aqui, esses mecanismos que empurraram o mercado para evoluir, que de fato né, trazem um contexto de certa forma mais favorável para a gente também. Legal, Ana. Gabi, queremos te ouvir agora. Boa, obrigada, pessoal. Obrigada, Rê, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ana Lúcia, é um prazer dividir o painel com você, Ana Flório. Muito, muito bacana a gente estar juntas e falando de um tema tão importante. Então, antes de começar, eu gostaria de também me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, com cabelos escuros. Eles estão de um lado da tela, agora eu não sei se é direita ou esquerda, porque eu sempre confundo com os espelhos aqui da tela. Eu uso uma blusa de alça fina na cor rosa escuro, e eu tenho fundo de tela, majoritariamente laranja, com a sigla de diversidade, equidade e inclusão, e do lado a metade do ícone também dos ODS. Eu queria também começar falando um pouco do Pacto Global e como a gente está abordando a agenda de diversidade, equidade e inclusão aqui dentro do Pacto, com as empresas, e como a gente está correlacionando com a agenda de direitos humanos. Então, quando a gente olha, né, todos os avanços na agenda de direitos humanos, isso de muitos anos para cá, quando a gente olha as empresas, né, com ações estratégicas na área de diversidade, equidade e inclusão, ações estratégicas, olhando para temas de gestão de trabalhadores, de pessoas trabalhadoras, não somente na operação da empresa, mas olhando para toda a cadeia de valor, o impacto no entorno. O tema de saúde mental é um tema que está sendo altamente discutido. Então, quando a gente olha essa amplitude da agenda de direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão é o grande elo entre essas grandes agendas, porque no final a gente está falando de todas essas pessoas que estão não só dentro das empresas, mas também são impactadas pelas empresas de alguma maneira, ou estão de um modo até indireto na cadeia de fornecedor de grandes empresas. Eu não gostaria nem de utilizar a palavra retrocesso aqui, porque acho que a gente tem muito para somar e muito para trazer uma agenda de transformação, e as agendas são cíclicas. Então, os momentos de crise ajudam a gente até a refletir e se reposicionar de uma maneira, sair um pouco da zona de conforto. Acho que o momento que todos nós estamos vivendo agora é um momento de sair dessa zona de conforto e recalcular a rota, fortalecer as organizações, fortalecer o setor privado e dar instrumentos para que a gente consiga cada vez mais alavancar o tema. Então, muitas empresas, e aqui trazendo a percepção do lado do pacto, muitas empresas que já estão trabalhando com essa agenda, tem uma agenda que é uma agenda estratégica, independente da empresa, se muda diretoria ou não, essa é uma agenda consolidada dentro
das empresas. Então, essa consolidação é algo que a gente busca bastante. Essa consolidação, ela vem e trazendo a importância da B3 aqui para o painel, porque ela vem muito também sendo puxada pelos indicadores. O que os financiadores estão falando do tema, estão exigindo da agenda de direitos humanos, de diversidade, equidade e inclusão? Se a gente pode ter desafios na agenda a nível global, a gente também tem alguns outros posicionamentos. Tem um fundo, se eu não me engano, um fundo nórdico que está falando, que está trazendo ainda mais a importância da agenda de diversidade, equidade e inclusão. Então, existem agendas que são cíclicas, e eu acho que a gente precisa, cada vez mais, se apoiar nas agendas que estão de transformação. Então, as legislações brasileiras são legislações que ajudam a fortalecer o tema, as legislações internacionais que estão sendo aprovadas também, que olham para a agenda de direitos humanos, que tem o recorte de diversidade, equidade e inclusão, também ajuda nesse posicionamento, e além disso, como que a gente consegue trazer metas, indicadores para as empresas, para que a gente consiga garantir um avanço contínuo da agenda. E porque se a gente não consegue ter essas metas e esses indicadores, a agenda, quando vai cada vez mais na alta liderança das organizações, é difícil ter uma aprovação, é difícil o setor privado acabar se comprometendo com temas que muitas vezes podem soar imateriais. Então, acho que um dos desafios, e algo que a gente vem trabalhando muito, é trazer esse compromisso real. E daí fica esse convite para todas as empresas assinarem compromissos na agenda de direitos humanos, na agenda de diversidade, equidade e inclusão. Aqui do lado do Pacto Global, a gente tem alguns movimentos no tema de direitos humanos, são 5, mas talvez trazendo aqui o Elas Lideram, Raça é Prioridade, mas existem outros compromissos também que as empresas podem assumir, porque a gente precisa de empresas que consigam alavancar esse tema e se posicionar assim como a gente viu. A gente viu diversas instituições e diversas empresas se posicionando na agenda de direitos humanos. Então, fica esse convite para a gente repensar juntos nesse cálculo da rota, para que a gente possa garantir um avanço contínuo da agenda. Gabi, que inspirador te ouvir trazer essa provocação, né, da gente escolher, inclusive, as narrativas que a gente quer usar para os próximos passos dessa jornada, né? Eu capto nas diferentes falas de vocês aqui muito uma leitura de que as empresas hoje têm compromissos com diferentes públicos, né? Na fala da Ana Lúcia, quando ela dá o destaque, né, para as nossas características demográficas, acho que a gente pode dizer, né, que Brasil é esse? Que espera o quê dessas empresas? Conectado com a fala da Ana Flório, que é quem são as pessoas que compram, consomem, o que elas esperam para se relacionar com as marcas e com as organizações. E acho que traz um elemento adicional, né, Gabi, com a leitura do pacto, de todas essa rede internacional de cidadania corporativa que vocês representam, né? As empresas já deram muitos passos, né? As nossas grandes empresas brasileiras já deram muitos passos, e muito embora hoje a gente tenha um cenário que está em uma transformação esquisita nos Estados Unidos, a gente teve, inclusive, recentemente, em Genebra, um evento mostrando como, na União Europeia, a gente está dando passos muito acelerados e muitas novas expectativas de direitos humanos que se relacionam totalmente com a pauta de inclusão, né? Que importante, né? A gente, então, trazer o quanto a gente está num país em que as empresas assumiram compromissos sérios e compromissos que, inclusive, geram benefícios para os seus negócios. Não é só que elas não possam romper com esses compromissos. Por que elas romperiam com esses compromissos, né? Que são tão produtivos em tantos aspectos. Volto para ti, Ana Lúcia. Quando você começa a contar das características dessa nossa população, eu acho que gera uma curiosidade para muitas e muitas de nós aqui, né? Com toda a expertise do Instituto Ethos, as pesquisas que vocês organizam com frequência e tal, da gente compreender um pouco mais quais são os insights que a gente pode tirar sobre os movimentos que a gente fez de mais diversidade em função dos diferentes esforços de inclusão que a gente teve na sociedade, como as empresas têm se comportado em relação a isso, né? Vocês têm 2 pesquisas que geram dados muito ricos, né, nesse sentido, a pesquisa Ethos de diversidade, equidade e inclusão, que vocês, inclusive, estão com uma nova pesquisa aberta agora com a revista Época, o perfil, né, social, racial e de gênero das mais de 1.000 maiores empresas brasileiras. Traz para a gente um pouco desse cenário.
Sim. Eu vou começar pela pesquisa com a Época Negócios, né? A gente hoje comunicou a extensão do prazo para as empresas participarem, então elas vão ter até depois do Carnaval para submeter a sua participação. Para a gente, esse tem sido um instrumento muito importante de reconhecimento, né, dos esforços e dos avanços das empresas. Então, fica o convite para as empresas que ainda não aderiram para estar com a gente nessa pesquisa, porque é esse panorama, né? Anualmente a gente está avaliando a evolução, o quanto há de consistência nas práticas, né, de diversidade, e muito numa perspectiva que entende a diversidade, né, de forma estratégica. Então, como essa diversidade se dá na governança, como ela se dá na relação com seus fornecedores, com seus clientes, e também uma perspectiva de recortes, né, porque a gente tem essa realidade. Empresas que avançam mais na questão de gênero, por exemplo, que precisam de mais exemplos para a questão racial, para a questão LGBT+, então a pesquisa serve também como esse elemento inspirador, né, de práticas e ações e como a gente potencializa, né, aquilo que a gente está desenvolvendo, os aprendizados que têm sido reunidos aqui no Brasil nessa agenda. E aí a gente tem um outro estudo, que é o perfil social, racial e de gênero das agora 1.100 maiores empresas do Brasil. Esse estudo, ele existe, né? A gente começou com as 200 maiores empresas, depois a gente ampliou para as 500 maiores empresas, e a última edição são com as 1.000 maiores, segundo o valor econômico, e os 100 maiores bancos, as 100 maiores instituições financeiras. Essa pesquisa, né, que vem aí numa evolução desde 2001, ela tem nos ajudado a entender como as empresas se posicionam na agenda de diversidade e quais são os nossos desafios, né? O que a gente precisa de atenção, o que a gente precisa de atuação conjunta, né? A Gabriela trouxe essa visão de coalizões, ações coletivas, então acho que é muito nesse espírito, né? E aí, como alguns dos resultados que eu gostaria de destacar aqui com vocês, né? Pela primeira vez nessa edição, a gente vê uma predominância, né? Um maior número de lideranças. Aqui, quando eu falo de lideranças, a gente está falando de CEOs ou C-level, né? Entendendo que a diversidade é um tema, né? E como que é que a gente capturou isso? Na pesquisa, a empresa tem, né, a sua informação da sua diversidade nos seus quadros, e aí a gente pergunta para o CEO ou para alguém que ele tenha designado, ou ela tenha designado, a gente pergunta se o número, né, o percentual de pessoas negras, o percentual de mulheres, o percentual de pessoas com deficiência, se ele está adequado, se ele está abaixo do esperado, se ele está acima do esperado, né? Nas edições anteriores, a gente tinha uma constatação do tipo, tá ok, está adequado. Hoje, a gente não tem mais essa resposta, né? A resposta é, está abaixo do que deveria, né? E isso para a gente sinaliza que há uma maior compreensão, né, desse conjunto de CEOs, de lideranças empresariais com relação à necessidade de ampliar a diversidade. Quando a gente vai olhar os dados, aí a gente se depara com os principais desafios, né? Com relação à população negra, a gente tem, e aí sempre comparando com a realidade demográfica brasileira, né? A gente tem uma menor representação, uma subrepresentação de pessoas negras nos cargos de entrada e também nos cargos de liderança. Na questão de mulheres, a gente percebe uma evolução, mas essa evolução ainda é bastante lenta, né? Mulheres em posições de coordenação, de liderança, né? Posições executivas. A questão de pessoas com deficiência, mesmo a gente tendo uma lei de cotas de mais de 30 anos no Brasil, a gente ainda vê uma subrepresentação dessa população dentro das empresas. E com relação aos direitos LGBT+, as pessoas LGBT+, a gente tem o desafio que é o da própria mensuração, né? Algumas empresas têm feito o exercício de coletar esses dados, entender a presença, né, de pessoas, seja por questão da orientação sexual ou por sua identidade de gênero, mas a gente ainda não tem
em número suficiente empresas que façam esse mapeamento, que conheçam essa realidade da sua população, né? Então, a gente tem um desafio aí bastante importante para a evolução, né? E acho que é importante também entender, né, que, então, assim, em termos, vou resumir aqui para a gente ouvir a Ana e a Gabriela também, né? Mas, assim, a gente vê que tem uma percepção mais aberta, né? As lideranças estão compreendendo a agenda de diversidade como uma pauta corporativa, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio dessa diversidade se dando também demograficamente, né? Para além de um discurso favorável à diversidade, como é que essa diversidade se dá nos quadros e permeia os diferentes níveis hierárquicos, não só os cargos de entrada, né? A gente vê, por exemplo, um dado interessante de trainees negras, mulheres negras trainees na pesquisa, que pode significar daqui a alguns anos, né, essa aceleração de mulheres negras para posições de liderança, mas é essa evolução que a gente ainda precisa ver no Brasil como um todo. Uhum. Legal, Ana. Eu vou passar aqui para a nossa outra Ana, explorando o movimento, né, que vocês na B3 interpretam que foi gerado pelas várias práticas de indução ao mercado, que é como vocês chamam, né, todas as iniciativas que são de fomentar o mercado a tratar de maneira mais estratégica a pauta de diversidade. Eu mencionei agora há pouco, antes do início do nosso painel, né, tanto o índice Diversa quanto o anexo ESG. Então, acho que seria super legal aqui, né, você contar para a gente qual o impacto que, de fato, o lançamento dessas duas práticas teve, que pé que estão hoje, né? Que tipo de movimento está gerando no empresariado, qual a visão que vocês têm de próximos passos, né? De seguir fomentando essa agenda nas empresas que são de capital aberto? Boa, Rê, obrigada. Acho que antes até, né, de falar dessas iniciativas especificamente, acho que tem um contexto que é bacana da gente dar. Acho que a gente entende a nossa atuação em duas vertentes, né? A gente chama que a gente tem um duplo chapéu. Então, tem uma atuação nossa enquanto empresa, né, enquanto uma empresa SA, inclusive listada na própria bolsa, que é de fomento ao ambiente interno, né? Então, evolução de representatividade, práticas de diversidade, fomento de um ambiente equânime, inclusivo, de pertencimento, etc. Então, como a gente, enquanto companhia, também está evoluindo e tem as melhores práticas de diversidade, equidade e inclusão dentro de casa. Então, acho que esse é um olhar, né, que a gente vem trabalhando lá desde 2017 de uma maneira muito estruturada. E aí a gente tem esse segundo chapéu, que é o que, né, você mencionou, que a gente chama aqui de indução de mercado, né? E aí acho que isso parte de um entendimento que a gente tem de que é nosso papel enquanto bolsa, né, induzir o mercado a evoluir em práticas ESG de maneira geral. Né? Então, acho que tem um trabalho aqui que ele é, inclusive, muito mais transversal, né? E ele vai até além, inclusive, da pauta de diversidade, equidade e inclusão puramente. E aí você menciona, né, duas iniciativas que a gente lançou ao mercado nos últimos anos, tanto o Diversa quanto o Anexo SG, e eu acho que tem uma conexão, né, com a fala da Ana, que ambas as iniciativas, né, o Diversa, ele parte de resultados, né, dos dados de representatividade das empresas, para a gente plotar elas num índice, né, é um produto de mercado, um produto financeiro, em que a gente plota aqui as empresas, né, melhor posicionadas, e o anexo SG, como você bem comentou no início da sua fala, em que a gente, né, busca empresas que tenham representatividade de pelo menos 2 representantes de grupos subrepresentados, ou no conselho de administração ou no board, por meio aqui desse método de pratique que eu explique. A gente passa a mensurar o anexo SG, inclusive, esse ano. O reporte, né, a gente implementou o anexo SG em 2023, a gente deu 2 anos para as empresas aqui, né, buscarem praticar esses elementos ou explicar, então a gente passa a fazer a mensuração este ano. E aí eu acho que o que a gente traz a mercado, né? O que a gente observa que essas duas iniciativas já puderam
trazer de movimento. Acho que tem uma pauta que conversa muito com o que a Ana acabou de falar, que é trazer a pauta para a conversa do C-Level. Então, querendo ou não, diversidade, equidade e inclusão agora está na agenda do C-Level. Seja porque é algo que a gente foi evoluindo enquanto sociedade, o movimento empresarial fez chegar, ou porque agora eu tenho, né, um olhar via empresas listadas, né, via regulação, via índice ou outras iniciativas de indução que pedem para que este board das empresas passe a olhar para isso. Então, acho que esse talvez seja um movimento importante aqui que a gente claramente pôde capturar. E acho que tem outra coisa que é um olhar muito mais aprofundado, né? E as empresas passando a entender melhor os seus números e seus dados e buscando formas de ter mais clareza disso. Então, qual que é o recorte de representatividade de determinados públicos que eu tenho? Como eu mensuro isso? É por meio de um censo, né? De um censo interno demográfico? É por meio de outras ferramentas de mensuração? E aí, no terceiro bloco, como que a gente cada vez mais dá mais transparência para isso? Porque para a gente evoluir nessas práticas que a gente comentou, é importante que as empresas tragam, né, deem visibilidade para esses dados, para esses indicadores no formulário de referência, que é um documento público a mercado das empresas listadas, em que, né, um dos indicadores passa a ser esses indicadores de representatividade e de diversidade. Então, acho que são 3 movimentos aqui que vão trazendo mais visibilidade, né, e acho que mais clareza de qual que é o nosso cenário e como que a gente quer evoluir. A gente entende, né, que o nosso papel de indutor é induzir o mercado via dados, então como é que a gente empurra, né, e fomenta esse tipo de discussão, mas também via educação. Então, como que a gente ajuda as empresas a evoluírem, fomenta e dá clareza, né, dá exemplos de boas práticas, de como buscar. Então, né, só para fins de exemplo aqui, a gente lança no mercado nos últimos anos um guia censo, né? Como empresas podem fazer um censo interno, que é uma das formas da gente também ajudar as empresas a irem tendo mais clareza da sua representatividade interna. Então, acho que, de maneira geral, é assim que a gente olha para essas iniciativas e para o futuro. Ana, obrigada, viu? Acho que tem bastante gente acompanhando aqui a gente. Eu estou olhando para o computador ao lado toda hora aqui, vendo que tem pergunta chegando e tal. Pessoal, peço perdão, a gente dimensionou esse evento com uma tentativa de ter uma quantidade grande de conteúdos de cases, e dessa maneira a gente não está fazendo debate com o público, mas eu vou comentar coisas que se relacionam aqui, tá? Por exemplo, tem dúvidas de onde achar dados de participação econômica das pessoas com deficiência. Numa das pesquisas que a Ana Lúcia mencionou, que é o perfil, vocês vão achar uma série de dados super atualizados, representativos das 1.100 maiores empresas brasileiras. Em relação ainda à participação de pessoas com deficiência, vale dizer que hoje o primeiro foco que a B3 pôs nessas 2 práticas foi a lente de gênero e de raça. Afinal de contas, a gente precisa instrumentalizar, começar por algum lugar, e gênero e raça a gente consegue ter uma cobertura grande, né? Eu tive no lançamento do Diversa de vocês, em que as pessoas perguntaram, quando vocês vão cobrir outros marcadores, né? Então, começou por aí, é óbvio que é um instrumento que pode se aprimorar. E aí, Gabi, quero te passar a palavra para você trazer uma leitura aqui do Pacto Global, né? Que é o Brasil, ele é reconhecido historicamente como um país que tem muita adesão, né, às práticas da ONU, né, os WEPs, que são os princípios de empoderamento das mulheres. A gente tem muitas empresas aderentes, a gente tem uma comunidade vibrante de empresas signatárias do Pacto Global da ONU também. E aí, uma das pessoas aqui perguntam, né, como que a gente vai lidar com esses riscos que estão acontecendo? E você começou hoje a tua fala falando de, não sei nem se a gente já chama isso de retrocesso. Então, conta um pouco, assim, como a Rede Brasil do Pacto Global está pensando em se organizar para que a gente siga fortalecendo essa agenda no nosso país nesse momento. Super obrigada, Rê, pela pergunta. E eu queria muito me somar à fala das Anas, da Ana Lúcia e da Ana Flori, que a gente precisa que o setor privado se engajem também com os relatórios que são enviados para a pesquisa, porque até para a gente consiga recalcular a rota do lado de cá, para que a gente consiga ter dados, para daí dizer o quanto de avanço a gente precisa em uma agenda ou em outra,
eu sei que são muitos relatórios que todas as empresas têm que preencher. Eu sei que são relatórios vindo de diferentes atores e parceiros, mas a gente precisa que esse preenchimento aconteça. Aqui do lado do pacto também não é diferente. A gente está num momento de coleta de indicadores dos nossos movimentos, e aqui trazendo o movimento Elas e o movimento Raça e Prioridade, até para que a gente consiga saber como que está esse avanço das empresas e o que mais de instrumentalização e de ações de internalização do tema de direitos humanos a gente pode apoiar. E não só isso, acho que esse ano, como a gente começou falando, né, está sendo um ano que está dando muitos momentos para que possamos repensar como renomear o tema de direitos humanos, como voltar a engajar e fortalecer a agenda de diversidade, equidade e inclusão. Aqui do lado do Pacto, a gente lançou na semana passada, então, uma notícia super fresquinha, diálogos de direitos humanos e diversidade, equidade e inclusão. Vão ser 5 diálogos regionais em 5 regiões no Brasil, então contando região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste, para que a gente possa mobilizar os principais atores que trabalham com a agenda de direitos humanos em temas transversais, como justiça climática, inteligência artificial, trazendo as diferentes olhares de diversidade para esses temas. Então, sobre pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, população indígena, população quilombola e população refugiada. Então, como que as diversas diversidades estão vendo esses temas que são transversais e como, no final, a gente consegue fazer um posicionamento para fortalecer as empresas em trabalharem com a agenda de diversidade, equidade e inclusão, que é uma agenda de direitos humanos, e que a agenda de direitos humanos é uma agenda de diversidade, equidade e inclusão. Então, esse ano a gente está muito olhando para a regionalidade, então como também a gente consegue engajar quem fora do eixo São Paulo, Rio, Brasília, trazendo todos para contribuírem para essa conversa, para que em novembro, no final do ano, no fórum em Genebra, a gente também tenha um posicionamento sobre esse tema, que é um posicionamento que não vai ser um posicionamento do pacto, vai ser um posicionamento coletivo, construído com os parceiros, com a Agência do Sistema ONU, a gente está convidando organizações parceiras para se juntarem, e com o setor privado para a gente definir essa grande entrega esse ano de fortalecimento da agenda de direitos humanos. Então, fica o convite para as empresas se engajarem nos diálogos, nos movimentos, e que o Brasil ele faz muita diferença. Quando a gente está em fóruns internacionais, e a Rê e eu, a gente teve a oportunidade de estar em Genebra o ano passado no Fórum de Direitos Humanos, a gente tem a oportunidade de presenciar a potência que o Brasil tem. Então, ficam todos comentando das boas práticas que o Brasil traz, da organização das empresas, sociedade civil, academia, elas levam para esses fóruns internacionais. Então, o Brasil ele tem muito a ensinar o mundo sobre o tema de direitos humanos, sobre o tema de diversidade, equidade e inclusão. E eu acho que a gente tem que se colocar nessa postura de proposição mesmo, e de ser propositiva para a agenda de direitos humanos. Sei que a gente está com o tempo limitado aqui, mas adoraria continuar essa conversa com vocês. Gabi, estou entendendo que você está deixando um convite aqui, né? Um convite para as empresas, as pessoas aqui se engajarem, tanto nos movimentos do pacto, para quem ainda não é signatário, faz todo o sentido ser uma empresa signatária para aprender e fazer parte da rede, participar das diversas programações, se engajar nos movimentos, e acho que, imagino que vocês vão fazer uma comunicação sobre esses diálogos, né? Então, muito bacana. Tem o convite da Ana Lúcia também, para a pesquisa que está aberta, uma pesquisa rodada em parceria com a revista Época. Então, gente, o chamado aqui, né, que a gente precisa de dados sólidos, construir uma realidade que seja uma realidade Brasil. Então, eu saio aqui desse painel, gente, reforçando nossa autoestima como país que pode, de fato, ser uma referência nesse momento que o mundo carece de holofotes para as boas práticas, né? Que a gente possa olhar mais para esse lado, né? Do que a gente ainda tenha construído, do que para os receios dos riscos que se somam, né? A gente está chegando ao final. Muitíssimo obrigado,
Ana Lúcia, Ana Flória, Gabi. Uma pena que a gente tem esse tempinho enxuto. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente segue na agenda, espero contar com vocês aqui também. Foi muito rico ouvi-las, de grande aprendizado pessoal. Quem quiser conhecer mais as iniciativas que a gente comentou por aqui, a gente vai postar no chat logo mais um pouco do que foi mencionado, tá? Uma ótima tarde, queridas. Muito obrigada pela parceria aqui com a gente hoje.